do profeta Isaías, capítulo 43, texto muito conhecido e extremamente lindo, que sempre falou muito ao meu coração. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora assim diz o Senhor que te criou, a Jacó, e que te formou, a Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque sou contigo. Só até aí. Vamos orar? Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que as palavras que saírem dos meus lábios transformem as nossas vidas, Pai. Não sejam palavras de persuasão humana, mas palavras nascidas no teu trono. Liberdade plena do teu Santo Espírito entre nós. Nós pedimos nessa noite, Pai, e o fazemos, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém? Queridos, eu acredito que muitos que estão aqui hoje estão enfrentando talvez circunstâncias, acontecimentos, batalhas por vezes assim, terríveis. Pode ser que você tenha vindo aqui em busca de um milagre, ou seja, em busca de um ato ou acontecimento fora do comum, formidável, um acontecimento estupendo, inexplicável pelas leis naturais. Veja, eu não sei qual a circunstância pela qual você está passando, qual batalha que você está enfrentando, qual o milagre que você procura, mas é certo que você grita muitas vezes por socorro, você precisa de um milagre. A pergunta é: o que eu preciso para que exista um milagre? Para que um milagre aconteça? Querido, se você digitar esse questionamento simples no Google, você vai ficar abismado com a quantidade de publicações que existe. Eu, por curiosidade, digitei. Deu 6.320.000, publicações. E alguma dessas publicações, com certeza, nos apontará que uma das coisas que é necessário para você obter milagre é fé. Pensando sobre o assunto, fé e milagre, o Senhor me levou mais uma vez ao texto que nós acabamos de ler. No caso, olhamos para esse texto e observamos lições preciosas para a nossa fé, para a nossa relacionamento para com Deus e para a maneira que lidamos com circunstâncias adversas, com coisas que acontecem no nosso dia, com as batalhas da vida. Note, a primeira coisa que chama atenção está logo no verso 1 que nós lemos, é a expressão, não temas. No caso, a essência daquilo que quero compartilhar com vocês hoje, passa justamente por essa expressão, não temas. Mas antes de falarmos propriamente dito sobre o tema não temas, um outro apontamento que chama atenção está no versículo 2 que lemos, quando Deus diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ou, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. É interessante que o texto não diz assim, se você atravessar, se você passar, porque não é uma possibilidade. O texto diz quando. Aqui o salmista está trazendo para nós uma certeza, algo que vai acontecer. Note, a questão é só quando vai acontecer, mas que vai acontecer, vai acontecer. Então Deus está dizendo, quando você atravessar,
passar as águas, quando você andar, passar pelo fogo. Veja que se você entrou aqui hoje e está passando por circunstâncias assim, adversas na vida, que tem batalhas a serem vencidas, que está com medo, ou até gostaria de lhe dar uma boa notícia, sabe? Eu queria começar falando para vocês, a notícia é que agora que você se converteu, que você está procurando o Senhor, seus problemas acabaram. Eu gostaria de poder dizer isso, mas eu não posso, porque isso não é uma verdade bíblica. Veja, o que Deus prometeu para mim e para você, querido, não foi ausências de problemas, de dificuldades, mas foi a intervenção dEle, a presença dEle, quando eu e você passássemos por essa circunstância. A presença dEle. O Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflição. Está lá em João 16:33. Graças a Deus que Ele não parou essa expressão por aí. Falou assim, olha, parou, no mundo vocês vão ter aflição. Porque Ele diz assim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor diz é que, de fato, eu e você vamos ter aflições, mas nós não devemos desanimar. É isso que o Senhor Jesus nos coloca como, assim, um pano de fundo em João. No caso, o mesmo apóstolo João, que escreve essa afirmação, eu venci o mundo, ele escreve lá na frente a sua primeira carta. Na primeira carta de João, ele diz, e todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, verso 4. Eu e você temos a oportunidade, a possibilidade, o privilégio, o recurso de podermos andar em fé. Através da fé, vencermos o mundo e as suas circunstâncias contrárias. O mundo e as suas adversidades que existem no dia a dia. Mas nenhum de nós deveríamos questionar se vamos ou não passar pelas águas ou pelo fogo. Nós vamos passar. A verdade, querido, é que as circunstâncias adversas surgem e nós precisamos saber como lidar com ela. Como é que eu lido com essa batalha que eu tenho? Com essa coisa que aconteceu, esse de repente da vida? Eu sempre ouvi algo do tipo, você tem que crer. Agora, poucos daqueles que ouvi me explicavam como a fé funciona. Poucos deles me deram um caminho prático, dizendo como que a fé opera. Por isso, hoje eu queria tentar focar no ensino de princípios, de como eu, como você, podemos lidar com circunstâncias adversas. São princípios. Princípio é aquilo que vale em qualquer lugar. Vale aqui, vale em Codó, vale no, sabe, vale em Londres, vale no Egito, aonde você for, é princípio bíblico. Deus, quando está nos chamando a esse lugar de não temer, Ele está dizendo, eu quero que você confie em mim. Aliás, a proposta nunca é só que a gente se esvazie do medo. Veja, Jesus vira para Jairo, quando Jairo está indo com Jesus a caminho da cura da sua filha, vocês lembram da história? Sabe? Tem um momento em que vão dar uma notícia para Jairo, ó, não incomoda mais o Mete, a tua filha já morreu, não incomoda mais. Ele se vira para Jairo e diz, não temas, crê somente. Ele não diz, eu quero te esvaziar dos seus medos, dos seus temores. Ele diz, tira isso, esse temor, para que possa funcionar na fé, para que você mantenha uma atitude de confiança, uma atitude de credibilidade para aquilo que você espera de mim. Porque quando a gente vai procurar ao Senhor, e nós mesmos, olha só, eu estou procurando, mas não estou com essa fé toda, nem acredito que Ele vai me atender. Sabe, é um negócio meio estranho, é o que o Senhor está falando. E olhando para o texto que lemos, Deus nos mostra que a fé basicamente tem no mínimo 2 estágios que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro estágio da fé
não muda necessariamente a circunstância que nós enfrentamos do lado de fora. Ele tem a ver com aquilo que se passa do lado de dentro do nosso coração, da nossa mente. Sabe? É a tempestade instalada dentro de você. Sabe? Não é aquilo que tem a ver com as circunstâncias que estão acontecendo. E só depois de nós funcionarmos corretamente nesse primeiro estágio, é que nós vamos ver o segundo estágio da fé funcionando, que muda as circunstâncias. É que quando nós vamos ver a intervenção de Deus do lado de fora, é assim, ó. Primeiro Deus precisa mexer no teu coração, mexer na tua mente, mexer nas tuas circunstâncias internas, mexer dentro de você, no teu eu. Note, a maior parte dos textos bíblicos, a exemplo do texto que lemos, nós temos uma realidade clara. Antes de Deus dizer, olha, você vai passar pelo fogo, vai passar pela água, Ele começa dizendo, não temas. E Ele termina depois dizendo, eu sou o teu Salvador. É importante ressaltar, querido, que essa expressão Salvador no Velho Testamento, ela não era recebida pelas pessoas com uma ideia de salvação espiritual, como nós ouvimos hoje. Para eles, o teu Salvador é quem vai te dar livramento completo, é quem vai te socorrer, é quem vai intervir naquilo que você está enfrentando. É isso que você ora, é isso que você espera. Então Deus começa dizendo, não tenha medo. Ele menciona as dificuldades e Ele diz que Ele vai fazer. Mas essa ideia, querido, não tema, é muito forte na Bíblia. Nós poderíamos assim perguntar, mas por que que Deus bateu tanto nessa tecla? Por que que Ele falou tanto a respeito desse assunto de não temer? Nós vamos procurar vários textos bíblicos, se você procurar, você vai encontrar Deus falando, iniciando um assunto, dizendo, não temas. Porque isso, de fato, querido, é crucial, e eu quero te dizer que a fé, ela começa com a superação do medo. A fé, ela antes de mudar a circunstância do lado de fora, ela precisa mudar a sua condição do lado de dentro. Ela precisa superar o medo que nos assola, diante das nossas batalhas, das nossas dificuldades. Nós somos tomados pelo medo. Veja, Hebreus 4:3 diz assim, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tem outras versões que diz assim, descansamos. Veja, Deus está falando de uma atitude interior, descansar em Deus. Isso quer dizer que há um lugar onde, dentro de você, a fé te leva a uma superação do medo. E ela te coloca no lugar onde você não se dobra diante das circunstâncias adversas. É quando eu e você entendemos isso, queridos, isso é libertador. Por quê? Porque a maior arma do nosso inimigo é o medo. Sabe? Nós temos medo. Vocês se lembram do que Jesus falou para Jairo a respeito de sua filha? O que Jesus falou ao pai daquele menino endemoniado? Tipo assim, olha só, trouxemos o meu filho aí e os seus discípulos não puderam fazer nada. O que ele começa falando assim, ó, não temas. Durante muito tempo, eu confesso para vocês, eu tive equivocado a respeito de como a fé funcionava, pois acreditava só em intervenções imediatas da parte de Deus. No início, eu achava que a fé sempre produzia resultados imediatos. Levou um tempo para eu perceber na vida de amados, pessoas queridas, e pelos relatos, inclusive, da própria palavra do Senhor, que os resultados nem sempre são imediatos. Existe um processo. Ele não queima etapa. Notem o que resta apontado em Hebreus 6, 12 e 15. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência
recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Ora, o texto bíblico nos fala da fé de Abraão, conhecido como aquele que é o pai da fé. Quando a gente vai falar de fé, a gente lembra de Abraão. Começa dizendo que nós devemos nos tornar imitadores daquele que pela fé e pela paciência herdou as promessas. Então significa que fé e paciência andam de mãos dadas. A gente não consegue separar a fé da paciência. Se você é afoito, sabe, isso não combina muito com fé. A fé combina com paciência. Percebam, se existe a necessidade de paciência, é porque nem sempre é imediato. A gente ora e muitas vezes não acontece daquele jeito que nós estamos orando. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque nós somos imediatistas. Nós somos a geração do fast food. Nós queremos imediatamente. Notem, queridos, nós ao obtermos as respostas imediatas dos nossos problemas, temos a tendência de achar que a nossa cabeça, de uma forma muitas vezes equivocada, que a fé seria assim uma espécie de varinha de condão, que você vai bater no problema e ele instantaneamente vai desaparecer. Agora, eu queria que vocês soubessem disso. A fé nem sempre vai produzir resultados imediatos, mas até que os resultados apareçam, num primeiro estágio, a fé precisa mudar a condição no íntimo do teu coração, no íntimo da tua mente, dentro de você. Observe o que o texto sagrado, ao abordar heróis da fé, nos aponta. O livro de Hebreus fala de muito heróis da fé, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 32, acompanhem comigo aí, olha. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Na fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Vocês percebam que a Bíblia está nos apontando que alguns, pela fé, está aqui no texto sagrado, apagaram a força do fogo. A Bíblia não diz que eles apagaram o fogo. O fogo continua aceso, mas a fé apagou a força do fogo. Por que o autor sagrado escreveu isso? Ou seja, a circunstância não mudou, mas não tinha poder de afetá-lo. Tinha fogo, mas o fogo não o queimava. Querido, querida, isso me ensina que antes do milagre acontecer, algo tem que acontecer dentro de mim. Algo tem que acontecer dentro de você. É o primeiro estágio da fé. Note, Deus está dizendo o seguinte: quando você passar pelas águas, qual a primeira afirmação que Ele diz? Ele diz: eu estarei com você, eu serei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não vão te submergir, eles não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, Ele diz assim, Ele não vai te queimar. Ou seja, perceba, a promessa não é que você não passe pelo fogo e não passe pela água. Deus diz, mas quando passar, eu vou guardar você. As águas não vão te afogar, o fogo não vai te queimar. Em outras palavras, circunstâncias não poderão te destruir. É essa a promessa do Senhor. Esse é o primeiro lugar onde a fé opera, querido. Antes de apagar o fogo, Ele começa apagando a força do fogo. E isso é dentro do nosso coração. Isso é dentro de nós. É assim, ó. A fé se instala dentro de mim e dentro de você, quando em nós
existe tanta convicção de que circunstâncias não nos assustam mais. A gente não se curva diante das circunstâncias, daquilo que a gente muitas vezes está olhando, a gente está vendo. A gente não se dobra mais diante das circunstâncias. É como aquela música do Jota Quest, o Sol. Ei medo, eu não te escuto mais. Ei medo, eu não te escuto mais. Ei dor, eu não te escuto mais. Sabe? É tipo assim, ela está lá, tá, mas eu não escuto mais, eu não presto atenção nisso. Querem ver exemplos de água e fogo, em que o princípio foi absolutamente o mesmo? A Bíblia tem muitos. Vocês se lembram no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, nós temos relatado Jesus, enquanto despedia a multidão, ele insistiu porque os seus discípulos entrassem num barco e passassem para o outro lado, fosse a Gadara. O texto nos relata que Jesus subiu ao monte para orar. E quando o barco já estava a considerável distância da terra, e o barco foi fustigado por ondas, é assim que está no texto sagrado, o vento soprava contra ele, de modo que o barco estava quase que inundando. Isso na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã, se você olhar no texto, você vai ver que Jesus resolve andar sobre as águas. Tranquilo assim, sabe? Ele viu, os seus discípulos estavam em perigo, e resolveu acudi-lo andando sobre as águas. Eu imagino que em alguns momentos, aquela circunstância de um mar agitado, de um vento contrário, e de não verem o Senhor por perto, acendeu insegurança, ou seja, deu medo. Eu fico imaginando que deu medo. Mas o fato é que Jesus estava lá, tanto que os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Eles gritaram o quê? De medo, porque não sabiam o que estava acontecendo. Para quê? É engraçado isso. Tem crente que ora para Deus intervir, mas no primeiro sinal de uma manifestação, sabe, a gente é inclinado a achar que é uma coisa ruim, em vez de ser uma coisa boa. A gente tem uma tendência de achar que é fantasma. Daí Deus tem que gritar como Jesus gritou. Ei, tem bom ânimo, sou eu. Sabe, de vez em quando a gente tem uma dificuldade. Eu fico imaginando alguém, que eu já citei esses exemplos no Café com Fé, de alguém que é socorrido num acidente, está estirado na estrada, e alguém, ele está ali muitas vezes esperando um socorro. Ele até ora para Deus, Senhor, me socorre. Daí chega um socorrista, e o socorrista vai apalpar ele. Quando pega no pé, ele grita de dor. Aleluia, porque ele gritou de dor. Já pensou se pega no pé e ele não sente nada? Vocês entenderam? Existem coisas em que a gente não entende que é Deus agindo, que é Deus na sua providência. Queridos, nós temos que entender que a dor muitas vezes é sinal de vida. Morto não sente nada, morto não sente nem medo, morto não sente angústia, não sente tristeza. Até em matéria de relacionamento, sabe, a pior coisa que tem é a indiferença, sabe, porque não me diz nada, é indiferente. Veja, hoje quando lemos o texto, nós achamos até engraçado, mas fala a verdade, aqui para mim. O que nós teríamos feito se a gente estivesse no barco? Nós teríamos medo ou ficaríamos calmos? A gente muitas vezes tem que olhar o texto e fazer pergunta para a gente. Como é que eu seria? Vocês já perceberam quantos fantasmas existem dentro de nós, dentro da gente, na nossa mente, que nos assustam? E muitos são providências divinas, sabe? Agora o texto diz, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Ou seja, tenham coragem. Meu querido, minha querida, o que o Senhor tem para dizer para mim, para você, neste momento, é assim, ó, você entrou aqui, num culto à noite,
E eu posso olhar para você e perguntar como é que você está. Você fala assim, está difícil. Está muito difícil. Tem circunstância adversa. Tem batalha. Você está com medo. Eu ia dizer para você, não tema. Tenha bom ânimo. Agora aqui nós chegamos a uma lição, inclusive, maravilhosa, que Pedro nos traz. Pedro era uma pessoa totalmente pronta a se lançar no protagonismo da história. Ele era ousado, ele era assim, talvez assim, inusitado. Acompanhem comigo. Jesus está andando sobre o mar, relâmpagos à noite, não tem farol de alto alcance, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Jesus andando, talvez o vulto clareando pura e simplesmente com os relâmpagos. E Jesus grita, coragem, sou eu, não tenham medo. E daí Pedro grita de volta, se és tu. Espera aí. O normal era dizer, se és tu, acalma tudo. Se és tu, me livra dessa. Pedro tem uma lógica diferente. Ele fala assim, se és tu, eu também posso andar por cima da água como eu estou vendo. Se és tu, dá uma ordem para que eu ande sobre a água. Esse texto entrou na história porque Pedro, na verdade, é verdade, mas teve medo, mas pouca gente se lembra que ele foi o único a descer do barco. Entenda, Pedro, ao invés de pedir para que a tempestade pudesse passar, ele tem uma lógica diferente, pois aponta, se és tu, manda eu ir aí, porque eu não quero que a tempestade passe não, eu quero aprender a andar sobre as águas. Acompanhe o raciocínio de Pedro, queridos, preste atenção, muitas vezes passa despercebido da gente. Se a tempestade simplesmente parar, não significa que ela não pode vir de novo. Você só teve uma tempestade na vida, Ricardo? Foi só uma? Só uma, Nete? Foi só uma. Ou seja, tempestades vêm. E vem, e vem, e vem. Agora, se a tempestade simplesmente parar, não significa que não poderá vir outra. Mas, por outro lado, se eu aprender a andar sobre as águas, a tempestade mesmo que venha, outra, eu não terei mais medo. Porque o barco já não significa mais segurança para mim. Porque é possível andar sobre as águas. Quando vierem as águas, quando vier o fogo, eles vão vir e eu não vou temer. É esse o raciocínio de Pedro, de uma forma bem clara. Assim, no meu comodismo, tá? Eu quero que o problema acabe. Mas na coragem de Pedro, eu quero aprender sobre isso. No meu comodismo, eu não quero água nem fogo. Mas na coragem, sabe, que vem de Deus, aquilo que Ele me dá, eu quero é a presença dEle comigo, na água e no fogo. Vocês estão entendendo que é diferente? É muito diferente. Agora a gente ora, pura e simplesmente elimina, acaba. Está a tempestade, Senhor, elimina a tempestade. Mas tempestades vão vir. O que eu tenho que pedir? Senhor, me ensina como é que eu lido com essa tempestade. Esse é o primeiro estágio. Quando eu aprendo isso, isso muda. Vocês se lembram de uma outra história? Sadraque, Mesaque e Abednego, que ao invés de água fala de fogo, onde Deus não os livra da fornalha. Vocês lembram do texto? Não livra. Mas Ele entra dentro da fornalha com eles. Fornalha, água, fogo, Nabucodonosor, tempestade, sempre vão existir. No mundo tereis aflição, tende bom ânimo. A diferença do enfrentar a tempestade, a água e o fogo, está na presença do Senhor. E entender como é que eu vou enfrentar isso. A melhor definição de fé é você ficar olhando para Jesus na hora da tempestade, da água, do fogo, da batalha, da circunstância adversa. Já a melhor definição de incredulidade
é você tirar os olhos de Jesus e começar a olhar para a tempestade, olhar para a água, olhar para o fogo, olhar para a batalha, olhar para os exames médicos, olhar isso, olhar tudo isso. Estou falando que não existe? Não. Eu estou falando que o meu foco tem que estar, quem é o meu Senhor? Entenda, meu querido, quando você coloca os olhos nas circunstâncias, elas assustam você. Elas assustam você. Elas assustam a mim. E saiba que quando dentro de você, essa convicção, essa tranquilidade, ela é roubada, o sobrenatural já está sendo abortado na origem. O sobrenatural está sendo comprometido. Por quê? Porque você não confia, sabe? Você tem medo. Você não entendeu que para acontecer do lado de fora, primeiro precisa acontecer dentro do meu coração. Ou seja, não tem segundo estágio. No momento em que Pedro teve medo, a Bíblia diz que ele começou a afundar. É isso que está no texto sagrado. Agora, o que é interessante para mim nesse texto, tá? É que imediatamente quando Pedro começou a afundar, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidou? Note, Jesus está chamando a atitude de Pedro de olhar as circunstâncias de dúvida. Ele está falando assim, ó, isso é dúvida. Mas o texto diz assim, quando entraram no barco, né? Ele entrou no barco junto com Pedro, o texto sagrado diz que o mar acalmou. Imediatamente o mar acalmou. Espera aí, pensa comigo. Parece que Jesus estava assim. De vez em quando a gente fica discutindo com Jesus. Jesus está de brincadeira. Pois já que ia fazer parar o vento, ele não poderia ter parado antes. O Senhor não podia ter parado o vento, sabe? Clareado a noite, andando sobre o mar, de modo que as pessoas reconhecessem ele e não houvesse nenhuma dúvida, achando que é fantasma. Ele não poderia fazer isso, sabe? Ele não poderia chegar assim já botando ordem num pedaço. Veja, eu acho que eles nem teriam gritado, eles não teriam medo, mas os caras já estão com medo de morrer. Eles dão uma olhada e olham um vulto andando sobre as águas, com um relâmpago e outro. Jesus não poderia ter resolvido de forma diferente. Mas, querido, deixa eu te dizer, o segundo estágio da fé, que é o que muda a circunstância, não vai acontecer enquanto você não funcionar no primeiro estágio da fé. Porque aqui nós não estamos falando de mudança de circunstâncias, nós estamos falando de fé. Tá? Fé é algo que tem a ver com a intimidade, não é o resultado da fé, é a fé, é diferente. Veja, quando você aprende a se mover sobre as circunstâncias, que é quando elas não te afetam mais, é quando elas não te intimidam. E daí você passa para o segundo nível, é quando as circunstâncias de fato são mudadas, sabe? Eu e você precisamos de uma atitude diferente diante de circunstâncias. Nós citamos aqui Hebreus 11, que diz que alguns, pela fé, apagaram a força do fogo. Esse registro do apagar a força do fogo é o registro que está lá em Daniel 3. Você lembra? Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Eles desobedeceram ao rei, foram lançados na fornalha de fogo. O rei Nabucodonosor chama os três, propõe que a eles uma segunda chance, mas eles não aceitam a segunda chance. Daí o Nabucodonosor fala assim, ó, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Mas daí nós vemos aquilo que está registrado em Daniel 3, 16, 18. Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas, se não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste erguer.
Gente, aqui estava tranquilo, a primeira estágio da fé já tinha sido vencido de pronto. Olha só, não importa o que aconteça, sabe? A palavra diz que Nabucodonosor se encheu de fúria, e ele encheu muito mais a fornalha de fogo, tá? E foi lançado os 3 na fornalha de fogo. Chega um momento, ele olha a fornalha e observa que não tinha 3, tinha 4 andando. E diz o texto, fala assim, mas tem um 4º elemento andando na fornalha, que é parecido com o Filho do Homem, está se referindo a Deus. Na realidade, é uma referência clara no Velho Testamento de que Jesus estava dentro daquela fornalha, sabe? E daí, naquele momento, ele chama eles para fora. Sadraque, Mesaque e Abednego, filhos do Deus Altíssimo, saiam. E eles saem. E a palavra diz que eles estavam absolutamente ilesos. Nem chamuscado na roupa, nem no cabelo, nada havia se queimado, sabe? E isso é maravilhoso. Ou seja, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus poderia ter livrado eles da fornalha? Poderia. Mas, gente, Deus não livrou. Ele entrou na fornalha. Estava lá, sabe? Veja, se você está com Deus, a regra funciona assim. Eu já falei muitas vezes isso. E as pessoas acham estranho eu falar esse tipo de regra, sabe? Eu aprendi há muitos anos que existe uma regrinha que é a regrinha do tanto faz. Vocês conhecem? É assim, ó. Se eu deitar e acordar, Deus está comigo. Agora, se eu deitar e não acordar mais, eu estarei com Deus. Tanto faz. Quando eu venço o primeiro estágio da fé, o resultado, é lógico que eu quero a bênção, mas ele, se vier, amém, se não vier, não altera nada, porque ele já teve o efeito necessário. Por quê? Porque, gente, vamos pensar bem, se o que eu busco é uma cura, tá? E eu busco cura por quê? Porque eu tenho medo da morte. Quem falou que a morte me segura? Eu estou professando de uma forma bem clara num Deus que eu acredito na vida eterna, sabe? Então, quando eu passo esse estágio de uma forma bem clara, eu começo a lidar com a situação de forma assim, ei, medo, eu não discuto mais. Você não tem poder mais sobre mim, sabe? Querido, o medo não tem mais o que escutar. Que as batalhas da fé são vencidas, em primeiro lugar, dentro de nós. De modo que o segundo estágio, acontecendo ou não acontecendo, não muda a nossa vitória. Gente, quem é de Cristo e estiver num leito de CTI, se sair de lá, ele vai testemunhar, ai, glória ao Senhor. Se não sair de lá, ele está com o Senhor e glória ao Senhor. Vocês entenderam? O primeiro estágio tem que ser sentido da fé. Agora eu vou concluir. Vejam, apesar do fogo não ter podido queimar absolutamente nada de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma coisa queimou. O texto diz que as amarras que prendiam eles foram jogados, manateados. Quando eles saíram, não tinha amarra nenhuma. Daí a pergunta que muitas vezes não quer calar, é tipo assim, você que entrou aqui hoje, em busca de um milagre, é legítimo, nós estamos no lugar certo, o Senhor está aqui, amém? Nós precisamos e podemos, tá? Mas, quais são as amarras que te prendem? Muitas vezes existem muitas amarras que te prendem, vocês não entendem isso. Deixa eu dizer, querido, quando eu e você passamos pela água ou pelo fogo, o propósito de Deus nunca foi nos destruir. Pelo contrário, Ele diz, a água não vai te afogar, o fogo não vai te queimar. Deus está dizendo, eu não quero destruir você, mas saiba que Ele vai destruir aquilo que muitas vezes está te prendendo, sabe?
aquilo que está te prendendo, porque muitas e muitas pessoas oram a Deus e ficam pensando num Deus que simplesmente é um caixa, sabe, de autoatendimento. Eu vou orar, Ele vai me atender agora, sabe, é instantâneo, e não entende que o Senhor muitas vezes está mexendo no coração, e o Senhor mexe muitas vezes no coração de um, mexe no coração da família toda, mexe nos corações das pessoas para que eles entendam aquilo que é o propósito. Você está com medo do quê? Se você entrou aqui hoje, eu poderia perguntar assim: você está com medo da morte? Vocês lembram o que Paulo escreveu? Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Já pensou o que é você entender? É assim, ó, as amarras da morte não têm poder sobre mim mais. Eu já venci. Significa que eu vou lutar, não vou lutar pela vida? Não, não é isso. Eu estou falando que o peso da morte não me afeta mais. Agora, assim, ó, amado, amada, entenda que existe crescimento no meio das provas. A Bíblia é clara a respeito disso. Mas graças a Deus também existe livramento para algumas tribulações. Agora, entre todas as promessas de Deus e o seu cumprimento, há sempre um intervalo de tempo onde Deus parece trabalhar mais dentro de nós do que necessariamente do lado de fora. Eu já ouvi muitos e muitos testemunhos de pessoas que passaram pela quase morte, sabe? Famílias destruídas. Quando ele se livra, aquilo que ele pensava antes, muitas e muitas coisas perderam sentido, não tem mais valor nenhum, não vale mais nada diante da grande promessa do Senhor. A gente começa a lidar com as dificuldades de outra visão. Mas o que me chama a atenção, além de eles serem lançados, amarrados e estarem soltos, é que no verso 25 diz: olhem, estou vendo 4 homens desamarrando ilesos, andando sobre fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Quando eu e você conseguimos enxergar o Senhor conosco, na dificuldade, não importa aquilo que a gente está enfrentando, isso não tem mais o poder de nos atingir, não tem mais o poder de nos derrubar. Amado, amada, você está na fornalha, perceba muitas vezes a presença do Senhor. Eu fico tentando imaginar, né? Imaginar não é pecado, aprender com a manchiquinha, né? Imaginar não é pecado. Eu fico pensando naqueles 4 dentro da fornalha batendo um papo, né, Vinícius? Batendo um papo lá, sabe? E eu fico imaginando que Jesus fala assim, ó, pega aquele toco em brasa, puxa aí, senta aqui, vamos bater um papo. Eu fico imaginando essa cena, sabe? Porque é isso que o Senhor está nos falando, sabe? A Bíblia diz que eles estavam passeando. Agora, somente depois de apagar a força do fogo, é que o rei manda para fora. Primeiro, o fogo não tinha mais força sobre ele. Veja, assim como aconteceu com Pedro, Jesus não começa amansando o mar. Primeiro Pedro tem que andar sobre as águas, para depois as circunstâncias ser mudadas. E isso é interessante, sabe? Primeiro a força do fogo é apagada, antes de nós, os 3 serem tirados da fornalha. A fé é mais do que você fazer força para ela acontecer, é você entender exatamente como ela funciona. E tem uma verdade absoluta, eu queria que você guardasse essa verdade absoluta. Se você guardar, eu já vou ficar muito contente. A fé se apoia no caráter de Deus e não nas circunstâncias. É um Deus que tem compromisso, sabe? Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12. Ele não diz no que eu tenho crido. Ele diz, eu sei em quem. Ele está falando quem é a pessoa. E o Deus que disse que a palavra dele é verdade, que passarão os céus, a terra, e a palavra dele não vai passar.
É o Deus que diz: eu, o Senhor, velo pela minha palavra, para fazê-la cumprir. É o Deus que não pode mentir. E quando você entende quem foi que falou, as coisas mudam. As coisas mudam. Isso é mais real, é mais verdadeiro do que circunstância. Querido, promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Guarde isso. Promessa de Deus e realidade é a mesma coisa. Agora, as circunstâncias não são usadas, são muitas vezes usadas pelo inimigo para tentar nos causar medo. Mas nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos inspire, que ela nos conforte, que ela traga esse alento. Por isso, a pergunta é: como é que você chegou aqui hoje? Como é que você entrou aqui hoje? Trazendo os pesos das circunstâncias adversas? Você trouxe aqui se sentindo, muitas vezes assim, no olho do furacão, na batalha, com aquele que é jogado no fogo e na água, sabe? Com medo. Eu simplesmente iria começar dizendo para você assim, ó: não temas. Mas não temas porque é o Dionísio que disse. Não temas porque é promessa do Senhor. E a promessa do Senhor é digna de confiança. Não temas, porque eu te remei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, pois porque sou contigo. É a mesma palavra. A mesma palavra que veio através do profeta Isaías vem para você hoje. E eu queria hoje orar com você. Muitas vezes você entrou aqui, nós vamos levantar um clamor hoje. Nós vamos levantar um clamor pela vida do Roberto Mota, que está internado na UTI, né? A família está lá de prontidão e nós inclusive inauguramos um relógio de oração, sabe? E para que esse milagre do Senhor aconteça num primeiro momento nesse estágio, de acalmar o nosso coração, sabe? E trazer muita confiança. E você muitas vezes entrou aqui com uma enfermidade, você entrou aqui com uma causa, e fala assim: olha, o que eu preciso hoje é de um milagre. Eu preciso de um milagre. Nós vamos orar junto, para que esse conforto venha ao teu coração, sabe? Que as bênçãos do Senhor nos seguem todos os dias. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o mesmo Deus que está aqui. É absolutamente o mesmo Deus. Primeira vez que eu ouvi esse texto foi alvo de uma pregação da irmã Chiquinha, há muitos anos atrás. E eu entrei na IPI do Jardim Paulista, na noite da bênção. E era um culto de despedida de um pastor que está indo embora. E ele trouxe uma revelação, e essa revelação foi ao meu coração. E me trouxe muita calma. E depois, logo depois, a Lina cantou uma canção linda. O pessoal da velha guarda lembra do Não Temas. Eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Isso fez uma diferença muito grande para mim, sabe? E é uma coisa assim, do Senhor falar pessoalmente. É o Senhor olhar assim e falar assim: ô Jader, eu conheço o teu deitar, o teu levantar. Eu sei, eu tenho agido na tua casa, sabe? Eu tenho promessa para a tua descendência. Eu não esqueci nenhuma das promessas que eu tenho para a tua vida. Razão de oração do teu pai, sabe? E isso conforta o nosso coração. Isso dá calma ao nosso coração. Muitas vezes uma coisa que parece assim tão simples, e a pessoa vem assim e fala: Senhor, fala ao meu coração, acalma o meu coração. E ele fala muitas vezes com um louvor, sabe? Eu lembro da Denise, que foi liberta de tumores terríveis, 5 na cabeça, ouvindo um louvor. Ela dá testemunha até hoje sobre isso. Houve oração? Houve. Mas o louvor
foi impactante. Por isso eu quero te convidar, você que entrou aqui hoje, dizendo: Senhor, eu estou no meio da fornalha, eu estou no meio do mar revolto, e eu quero que o Senhor faça um milagre. Mas antes de fazer um milagre, eu queria que o Senhor acalmasse o meu coração. Tu és um Deus, que é o mesmo Deus que andou sobre as águas, é um Deus que entrou na fornalha, e é um Deus que conhece as nossas necessidades, conhece as nossas enfermidades, Pai. E muitas das nossas enfermidades são enfermidades da alma, Senhor. E nós clamamos o tratamento que vem do Teu trono, Senhor, meu Pai. Pai, quando o Senhor diz para nós pura e simplesmente não temermos, mas descansarmos em Ti, a gente entender, Senhor, meu Deus, um Deus que é presente, um Deus que tem muito a nos ensinar. Senhor, nós apresentamos, Pai querido, Pai amado, cada um aqui, Senhor, meu Pai. Toca, Senhor, no físico de forma sobrenatural, Senhor, meu Pai. Tira, Senhor, meu Pai, toda enfermidade, toda dor, tudo aquilo, Pai querido, Pai amado, que não veio do Teu trono, nós repreendemos agora que caia por terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, de modo muito especial, Senhor, meu Pai, escuta o clamor de pais aqui, Senhor, meu Pai, que tem depositado diante de Ti, Senhor, meu Pai, um clamor muito especial pela vida dos filhos, Senhor. Pai querido, Pai amado, traga eles para o Teu aprisco, Senhor, meu Pai. Afasta, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Traz, Senhor, e mostra o Teu amor especial, Senhor, meu Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua igreja, Senhor, levanta agora um clamor, Senhor, meu Pai. Clamor é aquele grito que vem de dentro da alma, Senhor, meu Pai. Pai, visita o Roberto naquela UTI, Senhor. Acorda ele, Pai. Acorda ele, Senhor. Pai, nós estamos confiando, Senhor, meu Pai, porque haverá testemunhos para o louvor da Tua glória. Alcança, Senhor, a esposa, os filhos, Senhor, meu Pai. Traz alento, traz paz e paz que excede todo entendimento, Senhor, meu Pai. Pai querido, Pai amado, o que mais desejamos, Senhor, meu Pai, é promover um grande culto de ação de graça, Senhor. Testemunhar quão grande és Tu entre nós, e canta lá baixar, ele canta lá mais. Por isso, Senhor, meu Pai, estende a Tua mão de poder sobre a Tua igreja, Senhor. A igreja é Tua, Pai. A igreja é Tua. Ele canta lá baixar e canta lá baixar. Amém? E o poder, e a honra, e a glória para quem? O que Ele merece? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor.